Bom dia, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição 909 de 19 de novembro de 2025. Ontem a Fortinet anunciou a correção de mais uma vulnerabilidade no FortiWeb que está sendo explorada em ataques. Quem bate o ponto aqui no Cyber Morning Call sabe que nos episódios 906 e 907 a gente tratou de uma falha de Path Confusion nessa tecnologia. Falha essa que vem sendo explorada por aí. Essa de ontem é outra vulnerabilidade. É a CVE 2025-58034, um problema de Improper Neutralization of Special Elements. Ela ocorre quando o software não trata corretamente caracteres ou comandos especiais inseridos por um usuário, permitindo que esses elementos alterem a forma como o programa executa uma instrução, o que nesse caso abre caminho para a execução de código no sistema operacional que hospeda o FortiWeb por meio de requisições maliciosas em HTTP ou no formato CLI. Um atenuante é que, para que o ataque dê certo, é preciso estar autenticado na tecnologia. No entanto, considerando o volume de credenciais comprometidas dia sim, dia também, não dá para dizer que essa condição atenua muito. A melhor saída é atualizar suas instâncias do FortiWeb. E ontem, como todo mundo viu, a Cloudflare sofreu uma interrupção que acabou afetando a disponibilidade de diversos sistemas pelo mundo. Depois que a poeira baixou, o Matthew Prince, o CEO da Cloudflare, publicou um texto no blog da empresa em que explica o ocorrido. Ele começa dizendo que, aspas, o problema não foi causado direta ou indiretamente por um ataque cibernético ou atividade maliciosa de qualquer tipo, fecha aspas, mas sim por um arquivo interno corrompido usado em um módulo da solução chamado Bot Management. Uma mudança de permissão no banco de dados duplicou informações e gerou um arquivo maior do que o limite aceito pelos servidores, causando falhas em cascata e gerando vários erros do tipo 500 no mundo todo, tais como o próprio 500, que é erro interno, o 502, que é Bad Gateway, o 503, que é serviço indisponível, e o 504, que é timeout. No começo, o pessoal suspeitou de um DDoS, mas depois confirmou que se tratava de uma falha interna. Serviços como os de autenticação, o CDN e o Workers KV também foram impactados. O arquivo que causou o problema foi corrigido no meio da tarde e a normalização completa ocorreu às 17 horas e 6 minutos no fuso horário UTC. E uma reportagem da Wired, publicada ontem, abordou uma pesquisa da Universidade de Viena, a qual revelou que a função de descoberta de contatos do WhatsApp permitia que qualquer pessoa mal intencionada pudesse verificar em massa se um número de telefone estava registrado no aplicativo, expondo cerca de 3,5 bilhões de contas. Ou seja, você poderia inserir qualquer número lá que o WhatsApp retornava com a foto do perfil e o texto, aquele texto do sobre, né, ou o about de tal conta. Aí o que os pesquisadores fizeram foi usar um algoritmo que testa todos os números de telefone possíveis no planeta e o resultado foi a confirmação e a coleta dos dados de 3,5 bilhões de números de telefone. Isso poderia ser o suficiente para comprovar que tal número pertence a tal pessoa. E antes que você sequer pense em minimizar a descoberta, imagine os outros possíveis ataques que poderiam ser feitos com esses dados. E outra coisa, em meio aos números que foram coletados e depois descartados, segundo os pesquisadores, havia os contatos de gente que vive em países em que o uso do WhatsApp é proibido, como na China. De modo que só a existência do número nesse banco já poderia causar problemas sérios para a vida dessas pessoas. A Meta corrigiu o problema. Fechamos por hoje, 2 recadinhos antes de encerrar. Primeiro, um agradecimento a todo mundo que apareceu lá na live da Mente Binária que a gente teve ontem sobre a Red Team Community. Muito obrigado mesmo a quem esteve lá e também muito obrigado a quem for ver a live depois no formato assíncrono no YouTube. E amanhã
como todo mundo sabe, é feriado. A gente vai operar meio que num regime de plantão, assim. Se aparecer alguma coisa muito cabeluda, eu gravo um áudio aqui e solto meio que sem muita edição, mas só para informar vocês. A gente volta para valer na segunda-feira. Obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um bom dia. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br.